De diferente, o povo na rua mantinha mais a questão de não sair dali. O que eles debatiam era isso: nós não vamos sair daqui enquanto ele não sair. Os políticos tentavam, usavam essa pressão que a população fazia para tentar manobrar de alguma forma. Quem vai ser o líder, né? Quem vai coordenar o processo de transição. E a Irmandade procurava primeiro se defender das teses de que ela era um monstro e que transformaria o Egito num novo Irã. Né? Então, cada um tinha o seu interesse. Isso era muito claro. E não é que todo mundo se gosta. No momento, eles tinham o mesmo objetivo, que era tirar o Mubarak. Né? Então, essa disputa ainda está ocorrendo no Egito. Lá... era assim, lá dentro da praça, o clima, pelo menos nos primeiros dias que eu estive lá, era bem pacífico, né? Porque até então os aliados, os favoráveis ao Mubarak não tinham entrado na praça. Então era assim, eu tentava achar alguém que falasse inglês, né? E aí entrevistava essa pessoa. E aí, aos poucos, ia falando, que era... Você falar que é do Brasil é muito bom, as pessoas recebem muito bem, os brasileiros, né, em qualquer lugar. Então eles... e aí, para algumas pessoas eu pedia para, por exemplo, ajudar com uma tradução, ajudar a entrevistar uma pessoa de uma classe social inferior que não falasse inglês, dizer o que significavam os gritos, né, dessa forma. Você tem que procurar alguém que te ajude, né? Não tem... E aí, como eu disse, lá dentro da praça a coisa era bem receptiva. Então eu estava com um gravador, né? Um gravador desse tipo aqui. E aí, quando viam que estava entrevistando, as pessoas queriam falar também. Então, por isso aí era por revolução, se você pegar, eu acho que talvez, do ponto de vista marxista, a revolução era também uma modificação das relações de produção. Né? Eu acho que isso não aconteceu. Essa é uma última etapa, né? Você teve uma revolução política nesse momento, aconteceu. Né? Quer dizer, a burguesia está lá, o capitalismo está lá, né? Todo o peso das relações internacionais está lá, o exército está lá, mas você teve uma revolução política, isso não é pouco no mundo árabe. Né? Como uma amiga minha falou, aproveita que desde a época dos faraós que os egípcios não faziam uma revolução. Né? Então, assim, é algo inusitado, né? A cultura da submissão, o discurso, não é exatamente a cultura da submissão. O que você tinha no mundo árabe era o discurso que dizia o seguinte: qualquer espécie de revolução pode ser o caos. Entendeu? Qualquer tentativa de destruir o poder central, ela redundará no caos. Com o caos haverá fome. Haverá fome, miséria, mais desemprego, etc, etc. É o discurso do medo. Né? Quando na Tunísia começou a se quebrar a barreira do medo, ficou evidente que, pelo contrário, né, esses governos autoritários, ditatoriais, tirânicos, totalitários, eles eram o principal fator, né, que alimentava essa pobreza. Né? Eu me lembro no Egito de gente dizendo: o governo Mubarak é ditador, não sei o quê, mas nós temos pão. Sem Mubarak nem pão teria. Você percebe que a pessoa acredita nisso. É falso. Mas a pessoa acredita nisso, quem acredita. Então isso foi quebrado e é muito forte. Acho que é muito significativo. Né? Quer dizer, por que não pode? Tem algum problema genético com os árabes que eles não possam ter partidos? Quer dizer, talvez esteja distante, mas... Né? É possível, tudo é possível. Como é possível que a revolução se aprofunde, que atinja outras esferas? Eu fiquei 2 meses no Egito, né? Foram os 2 meses mais longos da minha vida, né? Porque foi uma situação de insegurança. Olhando a posteriori parece interessante, mas no momento foi muito doloroso, porque assim, é muita insegurança, é muita incerteza, né? Você não sabe para onde as coisas vão. Eu lembro que eu cheguei aqui no Brasil assim, com uma sensação, era começo de ano, com a sensação de assim, o corpo moído, como se eu tivesse participado de uma maratona. É uma experiência que nunca mais vai sair do meu... Eu vi uma revolução
revolução acontecer. Mas todo dia que eu acordava e ia para o fronte, o que eu percebia era uma vontade muito, muito grande dos líbios de se livrarem de um problema muito grande que é o Gaddafi. Então, e uma coisa que eu tentei fazer como jornalista, mostrar exatamente isso. Eu tinha duas opções, ou tinha outras opções. Mostrar o conflito, mostrando o armamento desses caras, sendo mais crítico à forma como eles atuavam, que era amadora. Os líbios, muitos não sabiam atirar. Era comum cenas do fuzil travar e eles, em vez de destravarem o fuzil apontado para cima ou para o chão, eles descem o fuzil na altura do seu corpo e começam a querer destravar o fuzil. Aquilo com um disparo acidental e te acertar era comum. Então isso era visível e nós chegamos a falar. Mas o que eu acho, o que eu senti, e foi um dos dias mais, acho que foi o dia mais importante para mim, né? Nós estávamos em Adjabia e nós fomos para o portal de entrada da cidade, porque dali para frente estava o exército. E eu cheguei, eram umas 8, 9 da manhã nesse local. Não tinha quase nada, a não ser alguns rebeldes bem armados, já para defender a cidade. Em 10, 15 minutos, aquilo estava forrado de gente e carros. As pessoas ficaram sabendo que a cidade estava ocupada pelos rebeldes e vieram ajudar. Aquilo para mim foi uma coisa engraçada. Então, quando eu estava no conflito, a única coisa que eu entendi dos rebeldes era isso. Eles tinham uma vontade enorme, pelo menos aquela parte do país, porque parece que tinha uma outra parte que não estava concordando com os rebeldes, que era uma parte, principalmente na capital, mas aquela parte ali era totalmente anti-Gaddafi. Então, era isso que nós tínhamos que passar. E era isso que a gente sentia. Esse tipo de indignação que eu vejo presente não só na arte, mas em toda a sociedade egípcia, a um ponto, claro, eles estavam sob uma repressão, eles não podiam fazer nada, mas eles estavam tão putos da cara que eles estavam dispostos a dar a sua vida a mudar alguma coisa. O brasileiro, ele não, nenhum povo, na verdade, o brasileiro muito menos, vai dar a sua vida por alguma coisa. Quando tu está procurando um estilo, uma identidade, né? Eu tenho a minha cara, a minha identidade, de certa forma, tu quer fazer parte de uma minoria. Uma minoria, sei lá, gay, minoria emo, uma minoria negra, uma minoria mulher, uma minoria, enfim, periferia, uma minoria, enfim. São várias. O cara, ele se sente pertencido quando ele faz parte de uma minoria. E o que aconteceu no Egito é que os caras colocaram essas minorias em segundo plano e todos atuaram sob a bandeira do país, como uma maioria. Esse foi um turning point. Se você está procurando, isso foi um turning point. Eles conseguiram articular de forma que os conflitos minoritários dentro da sociedade são muito úteis para quem quer controlar. Você fica jogando um contra o outro e aí... fragmentando toda a sociedade. Exatamente. Aquilo se perdeu. Então o povo foi a massa, foi um bloco. E isso fez a grande diferença. Isso que deu poder para ele, deu empoderamento. Manter a classe baixa na classe baixa, manter a classe média na classe média e a alta dominando o resto. Quando você se dá conta disso aí, você acordou. Pronto, e agora? Entendeu? Se tem uma população inteira que se dá conta disso aí, ela vai para a rua e vai pedir a queda do ditador. Essa foi a grande transformação. Aquele povo tomou consciência do que está acontecendo no mundo. Então, qualquer coisa que tu vá e rompa uma barreira, ela é crucial, porque tu está enfrentando, na verdade, o teu próprio medo. Falando com o Alan Mossad, depois, numa teleconferência que a gente teve aqui, ele deixou claro que a grande revolução que aconteceu no Egito foi dentro das pessoas. Que as pessoas elas perderam o medo e se sentiram poderosas e empoderadas para levar adiante o seu país. Né? Porque o sistema em si não modificou muito. Então, para o Alan Mossad, a grande transformação ela está dentro das pessoas. Isso é um paradigma, porque faz com que o último limite da geopolítica seja o indivíduo.